Estamos alegres de mais uma vez estarmos reunidos juntos para adorar o nome do Senhor. Mais uma vez Ele nos concede essa graça, né, irmãos? Para muitos é somente mais um culto, mas quando nós colocamos em nosso coração que é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, nós conseguimos adorar em espírito e em verdade, nós conseguimos compreender aquilo que Ele tem para os nossos corações. Meu Rei, aleluia. Maravilhoso. Aproveitando que você está de pé, eu vou logo fazer a leitura da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Irei fazer a leitura a partir do versículo 1, 2, 3 e depois do 9, 10 e depois 19 e 20. Primeiro a Samuel, capítulo de número 3. Aleluia. Tenho a plena certeza que você que abriu seu coração desde o início do culto, você já recebeu aquilo que o Senhor já ministrou sobre os nossos corações. O Senhor ele tem falado desde o início, não só nos louvores, mas através de cada oportunidade que os nossos irmãos tiveram aqui. Amém? 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, depois do 9, 10 e 19 e 20. Diz da seguinte forma: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Versículo 9 e 10. Por isso ele disse a Samuel: vai, deixa-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Versículo 19 e versículo 20. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Senhor meu Deus, te damos graça mais uma vez. Obrigado, Senhor, por cada palavra ministrada até aqui sobre os nossos corações. Pedimos a Ti novamente, Pai, continua nos abençoando através da Tua palavra e através do Teu Espírito Santo. Que não seja eu, mas que seja a Tua graça. Ministra, Pai, segundo a necessidade dos nossos corações, assim como o Senhor vai entender para as nossas vidas. Se conosco, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 3, dos versículos que eu li, e aliás o versículo 3 todo, ele vai falar sobre Samuel e vai falar sobre um jovem que ele veio de uma promessa. Todos nós sabemos que lá atrás, para que nós venhamos entrar na nossa introdução, nós sabemos que Moisés, ele conduziu o povo como líder. Depois da vida de Moisés veio a Josué,
depois de Josué, o povo ficou ali sem um líder. E a gente sabe que foram levantados no meio do povo juízes que Deus levantava para conduzir o povo, mas em um certo período o povo ficava bem, o líder, o juiz, ele ficava bem diante da presença do Senhor, mas chegava um certo ponto em que ele caía novamente. Nós sabemos que quando chega a vez de Samuel, da qual ele veio de uma promessa, todos nós sabemos que a sua mãe Ana, filho também de Elcana, e no versículo 1, e no capítulo 1 de Samuel, e versículo 5, a gente vai ver que Ana era estéril. E nós vemos que diz da seguinte forma o versículo 5: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Para que nós venhamos compreender, Ana estéril era da vontade do Senhor. E todos nós sabemos que Ana ia todo ano ao templo, juntamente com seu esposo, prestar sacrifícios ao Senhor. E nós vemos que Ana, ela era amargurada de espírito, porque ela queria conceder do Senhor um filho do seu esposo, Elcana, e ela era estéril. E por ela não conseguir conceder filhos a seu esposo, ela era amargurada de espírito. E nós sabemos que Ana, ela apresentou ao Senhor em suas orações, nós sabemos que ela fez voto ao Senhor para que Ele viesse conceder um filho a ela. E todos nós sabemos que Ana estava no templo orando, chorando, e primeiramente o sacerdote Eli, ele pensou que ela estava embriagada. Então ele vai até ela, fala com ela, pergunta por que estás embriagada, e ela responde a ele que não estás embriagada, mas que pedia ao Senhor que ele concedesse um filho, e que quando o Senhor concedesse a ela um filho, ela entregaria ao Senhor em adoração, para que viesse servir ao templo, juntamente com o sacerdote Eli. E nós sabemos que depois que o sacerdote Eli ouve ela, assim ele o abençoa, e assim ele fala: bendito seja tu, que o Senhor te conceda o filho. E nós sabemos que Samuel, ele era nazireu, não podia passar sobre a sua cabeça navalha, não podia tocar em cadáver, não podia comer coisa imunda. Então ele era separado especificamente para adorar o Senhor. E nós sabemos que Deus concede a Ana Samuel, e quando Deus concede a Ana Samuel, a gente sabe que após o seu período de amamentação, ele é entregue ao templo e ele começa a servir o sacerdote. E quando chega uma certa idade, que, como nós lemos e nós vimos que havia uma certa escassez espiritual no meio deles, a gente vê que as coisas não eram tão fáceis de nós conseguimos imaginar, porque o povo, os sacerdotes filhos de Eli, não prestava adequadamente os sacrifícios que estavam agradando ao Senhor. Então a gente vê que Deus, ele conversa a primeira vez, chama Samuel, ele acha que é o sacerdote, chama a segunda vez, ele acha que é o sacerdote, chama a terceira vez, e assim ele acha que é o sacerdote. E todas as vezes que ele ouvia alguém chamar, ele ia até o sacerdote, e o sacerdote falava que não era ele que tinha chamado. E a gente vê que na terceira vez, o sacerdote, ele compreende que é Deus querendo falar com Samuel, e assim ele o orienta. Quando ele lhe chamar novamente, assim você diga a ele:
fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E nós sabemos que na quarta vez, quando Deus ele fala com Samuel novamente, assim Samuel responde. E a partir daí, Samuel ele começa a ter intimidade, Samuel ele começa a ouvir a voz de Deus direta falando sobre o seu coração, sobre a sua vida. E a gente vê no versículo 19 que ele crescia perante o Senhor, que todas as palavras que Samuel falava, Deus confirmava assim no meio do povo. Então nós vemos que Samuel, ele era nazireu, Samuel foi separado para servir ao Senhor, separado para servir o sacerdote Eli e assim aprender com ele. Todos nós sabemos que o sacerdote Eli foi rejeitado por Deus por conta dos seus filhos, Ofni e Finéias, porque os sacrifícios que eles estavam prestando não eram segundo a vontade de Deus, ou seja, eles estavam com seus corações endurecidos, corrompidos, e eles desviavam a oferta do Senhor. E nós sabemos que o sacerdote Eli, ele sabia disso, ele sabia porque chegava aos seus ouvidos, e assim eles os advertia, mas não advertia conforme era para ser. Então a gente vê que vai chegar um certo ponto em que Deus vai usar Samuel para falar que o sacerdote Eli chegaria o seu fim e que a sua descendência não seria mais segundo a vontade do Senhor, porque assim o Senhor os mataria. E a gente vê que quando Samuel ele começa a sua trajetória, todos nós sabemos que ele foi juiz, sacerdote e profeta. Nós sabemos que ele foi muito importante no meio do povo, porque ele fez ali a mediação dos reis de Israel. A gente sabe que ele ungiu o rei Saul, a gente sabe que ele ungiu o rei Davi, e tudo era na direção do Senhor. Todos nós sabemos que o primeiro rei, que é Saul, ele foi rejeitado por conta de uma desobediência, onde antes do povo ir para a guerra, somente os sacerdotes poderiam prestar sacrifícios ao Senhor, para que assim o Senhor Deus estivesse no meio do povo, conduzindo ele na batalha. E a gente sabe que o rei Saul deu ouvidos à opressão do povo, não esperou Samuel chegar e assim prestou sacrifícios ao Senhor. E nós sabemos que por conta dessa desobediência, o Senhor Deus, ele rejeita Saul. E a gente vê que Deus levanta outro que é o rei Davi. Então a gente vê que Samuel ele foi de suma importância para o meio do povo de Israel, porque ele tinha mais de uma posição e mesmo assim ele conduzia o povo. Nós sabemos que o povo temia, porque o povo sabia que Samuel tinha sua vida entregue ao Senhor. Nós sabemos que Samuel ele era dedicado à obra do Senhor, e por essa razão, por esse motivo de Samuel ser dedicado totalmente à obra do Senhor, Deus assim estava com ele, assim o povo o temia. E todos nós sabemos que o povo, quando eles eram massacrados pelas nações inimigas e quando a Arca da Aliança foi tomada, a gente primeiramente vê que Deus castigou o povo inimigo, porque a Arca da Aliança era a presença de Deus. E assim, quando o povo estava na pior, chamava Samuel para que ele viesse interceder, e assim Deus viesse operar através da vida dele. Todos nós sabemos que o povo, ele não tinha um rei, mas eles queriam um rei, porque as nações inimigas tinham um rei. Então Samuel, todas as vezes que o povo queria algo, todas as vezes que Deus falava com o povo, Samuel era o meio dessa transmissão. Samuel era usado para que viesse passar a mensagem segundo a vontade de Deus e assim levar até Deus aquilo que o povo queria para com o Senhor. Então a gente vê que Samuel ele intercede a Deus pelo povo. A gente vê que através de Deus não era a vontade do Senhor que viesse haver um rei, mas que pelo povo pedindo, assim Deus concedeu, mas que também ele deixaria claro que haveria consequência no meio deles. Então Samuel
Ele foi um líder, foi um juiz, foi um sacerdote, foi um profeta, foi alguém que foi usado por Deus para que viesse todas as vezes conduzir o povo do caminho da perdição e principalmente tirar o povo do meio das ruínas quando o povo por si mesmo se metia. Então nós observamos que o povo, ele sempre tinha alguém para conduzir eles segundo a vontade do Senhor. Porém nós vemos que mesmo tendo Deus ao lado, mesmo tendo Deus na direção, mesmo tendo Deus conduzindo aquele povo, a gente observa que mesmo assim o povo não obedecia à voz do Senhor. Então nós aprendemos que todas as vezes que o povo de Israel não obedecia à voz do Senhor, assim eles teriam consequências, como todos nós. Se nós não obedecermos o Senhor, com certeza nós teremos consequências. Não porque o Senhor ele não é bom conosco, mas porque o Senhor nos mostra que obedecer a Ele nos traz condições que nós viemos estar vivendo segundo a vontade dEle. Quando nós somos obedientes à voz do Senhor, aos mandamentos do Senhor, assim Ele nos traz benefícios que nos faz crescer, benefícios que nos faz prosperar, benefícios que nos faz entender que é somente o Senhor que nos conduz, somente o Senhor que nos dá graça. E quando nós obedecemos à voz do Senhor, quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor ele nos mostra que Ele é conosco, que Ele nos conduz, que Ele nos exalta, que Ele está conosco, que Ele nos livra do mundo, dos nossos inimigos, daqueles que nos maldizem. Então, obedecer o Senhor é fundamental para a vida do cristão. Muitas das vezes, o povo de Israel, ele nos ensina que quando nós desobedecemos o Senhor, nós vivemos em cativeiro. O cristão, quando ele desobedece o Senhor, ele começa a entrar em ruínas. E quando ele começa a entrar em ruínas, ele começa a cair. E quando ele começa a cair, ele sai da presença do Senhor. Lembrando, não é o Senhor que se distancia de nós, mas é os nossos pecados que nos faz se distanciar da presença do Senhor. Então, por esse motivo, todas as vezes que nós rogarmos a presença do Senhor, todas as vezes que nós rogarmos pelaquilo que o Senhor ele tem para com as nossas vidas, Ele sempre vai estar de braços abertos para nos compreender, para nos acolher, para nos mostrar que Ele é perdoador, que Ele nos dá força, que somente diante da Sua presença nós temos a verdadeira alegria que nós precisamos para andar neste mundo. Sabemos que não é fácil, cada um tem a sua dificuldade. Às vezes nós falamos, estou passando por dificuldade, o irmão chega, mas a minha é maior. Cada um tem a sua, não tem tamanho, não tem quantidade, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua intimidade com o Senhor, cada um tem aquilo a aprender com o Senhor. Então, que nós venhamos aprender que obedecer o Senhor nos traz benefícios, obedecer o Senhor nos traz graça, porque quando nós obedecemos o Senhor, as situações, por mais que elas estejam difíceis, o Senhor ele nos dá graça, o Senhor ele nos faz entender que Ele é suficiente, que Ele tem poder, que Ele tem autoridade para suprir aquilo que a gente precisa. Então, quando nós temos essa graça, o Espírito Santo ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos faz entender que situações que a gente não pode resolver, Ele resolve. Então nós temos que aprender que entregar nossa vida ao Senhor é o motivo para que nós venhamos ter alegria diante dessa terra. Muitos de nós temos familiares que nós queríamos que estivessem de um jeito e não estão. Então, nós somos esse instrumento diante da presença do Senhor, para que o Espírito do Senhor ele venha operar, para que o Espírito do Senhor ele venha alcançar. Então, se nós estamos na presença do Senhor, nós temos essa liberdade, o livre acesso com o Espírito Santo, para que assim ele venha suprir as nossas necessidades, que ele venha assim ouvir as nossas orações e nos mostrar que sem Ele nós
nós não somos nada. Sem o Espírito Santo do Senhor, nós não temos alegria, não temos vida. E eu creio que todos nós sabemos disso, né? Então Samuel, ele foi muito importante para o povo de Israel, porque ele foi fiel ao Senhor. Tudo aquilo que Deus mandava ele falava. Tudo que era consequência, assim ele dizia ao povo. Tudo que era benefício, assim ele dizia ao povo. E a gente vê que Samuel, ele foi ungido o rei Davi, e nos mostra que o Senhor, quando ele vai nos escolher, ele olha primeiro para o coração do homem e não para aquilo que a gente vê. Todos nós sabemos que Samuel, quando foi ungido o rei Davi, primeiramente olhou para os filhos de Jessé, viu ali homens de boas aparências, homens que tinham a estatura para ser rei. Mas uma lição que nós aprendemos: nós temos que ouvir a voz do Senhor sobre os nossos corações. Assim Deus disse sobre Samuel, que Deus olharia para o coração e não para o exterior do homem, e sim para o interior. Então nós vemos que Samuel, ele poderia olhar para a estatura física, mas ele obedeceu aquilo que o Senhor brandou sobre o seu coração. E quando nós somos obedientes, através de nós, não é benefício somente para nós, mas para aqueles que precisam ser alcançados pelaquilo que o Senhor ele tem a fazer através da vida de alguém. E a gente sabe que através do rei Davi, o povo teve muito benefício, o povo teve muitas vitórias, muitas conquistas, e assim Samuel foi um instrumento sendo conduzido pelo Espírito Santo, sendo conduzido por Deus, e nos mostra que idade não tem nada a ver com aquilo que o Senhor ele tem para conosco, né? Então é algo que nós aprendemos, algo que, se nós compreender, eu também sempre falo na escola bíblica dominical para os adolescentes: a idade de vocês não importa para Deus, mas sim aquilo que vocês querem com Deus. Então, quando nós entregamos o nosso coração, não importa o nosso tamanho, não importa onde a gente está, e sim aquilo que Deus ele quer fazer para com as nossas vidas. E para Ele operar, o nosso coração precisa estar à disposição do Senhor, porque às vezes nós pensamos que não somos capazes, nós não somos mesmo, porque é o Senhor que nos dá graça, é Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra que é somente na direção dEle que nós temos essa capacidade. Então, que nós venhamos entender que o Senhor ele tem que ser o suficiente para as nossas vidas, que nós venhamos compreender que é somente diante da palavra do Senhor, que é somente diante da sua presença, que é somente tendo o discernimento da direção de nossos corações, que assim nós andamos segundo a vontade do Senhor. E para isso, nós precisamos ser obedientes, precisa nós concentrarmos em oração, precisa nós se concentrarmos na palavra do Senhor. Como a gente sempre fala, a palavra do Senhor, ela é a direção para tudo aquilo que a gente precisa para que a gente venha estar segundo a vontade do Senhor. Nós sabemos que a palavra, ela nos conduz. Oração nos conduz, jejum nos conduz nos desviar do mal, nos conduz a andar segundo a vontade do Senhor. E quando nós vivemos em constante oração, nós temos a sensibilidade dentro dos nossos corações em tudo aquilo que a gente faz, nós vigiarmos, nós entendermos que certas coisas não é para nós, certas rodas de amigos não é para a gente estar. E quando nós temos esse entendimento, quando nós temos essa convicção, assim como Samuel tinha com Deus para a vida dele, nós somos diferentes. O que nos diferencia dos outros, dos demais, é que nós temos uma vida dedicada ao Senhor.
Então é o Senhor que testifica de nós. Nós não precisamos falar, nós não precisamos mostrar, porque é o Senhor que precisa moldar primeiro o nosso interior. E quando o nosso interior ele é moldado primeiro, assim Deus ele opera sobre as nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Assim o Senhor ele nos ensina que quando nós buscamos primeiro a face dele, todas as coisas ele nos direciona para que nós venhamos caminhar, fazendo aquilo que agrada ao Espírito Santo. A oração diária é fundamental para manter uma conexão com Deus, compartilhar suas alegrias e tristeza e fortalecer a fé. Nós sabemos que, através da oração, nós podemos falar ao Senhor as nossas tristezas, os nossos desânimos, as nossas causas, aquilo que para a nossa mente humana não é capaz de acontecer, mas nós aprendemos através da oração. E o próprio Espírito Santo, ele vai nos ensinar que quando ele tem poder para operar, a gente tem apenas que confiar nele. Uma vez pediram para me orar pela vida de alguém, apresentar as minhas orações, e quando eu estava apresentando, eu senti uma alegria tão grande, uma causa que somente o Senhor poderia resolver. E quando a gente ora, o Senhor ele confirma para nós que ele tem poder e autoridade. E quando a gente sente a alegria, a gente sabe que o Senhor vai resolver. A gente sabe que não importa como está para a mente humana, para as causas humanas, o Senhor ele tem poder e autoridade. E graças a Deus esta causa foi resolvida. E nós aprendemos que quando nós oramos, o Senhor ele ouve as nossas orações. Como foi falado no culto de treinamento, Pedro estava em meio à tempestade, o Senhor estava bem à sua frente. E muitas das vezes nós olhamos para a tempestade que está ao lado e tiramos a visão de Jesus Cristo que está bem à nossa frente, apenas esperando a atitude que nós iremos tomar. Então assim nós aprendemos que em todo momento, não importa se você está triste, desanimado, alegre, o Senhor vai estar a todo momento ao seu lado. Então, quando você clamar por socorro, quando você pedir a Deus que Ele venha lhe dar força, o Senhor assim fará. Ele quer apenas uma atitude, Ele quer apenas ouvir aquilo que você irá fazer para que Ele venha operar sobre a sua vida. Muitas das vezes nós estamos desanimados, achamos que nós não temos mais força para se levantar diante da presença do Senhor, mas a presença do Senhor é algo que nós não conseguimos explicar, mas que nós podemos sentir e entender que sem o Espírito dele nós não temos força, nós não temos direção de nada. Então quando nós guardamos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós podemos estar ali com o dia cheio, com o dia estressado, mas o Senhor ele nos faz entender que aquilo dali é algo que nós aprendemos a ter paciência, perseverar e assim nós sermos passivos um com o outro. Então, o Espírito Santo, ele é algo que, se você deixar, ele vai ministrar diariamente sobre o seu coração. Quando você começa a deixar a voz de Deus ministrar sobre o seu coração, e quando você começa a tomar as atitudes que assim Ele pede para você fazer, nós começamos a ter uma vida diferente. Nós começamos a ter mais sensibilidade à voz do Senhor, e assim nós damos mais liberdade para que Ele venha operar em nossa vida. E nós aprendemos a ter mais intimidade. E quando nós temos essa intimidade, mais vai ansiar a presença do Senhor sobre os nossos corações. E nós começamos verdadeiramente a ser dependentes do Senhor. Ser dependente do Senhor é entender que muitas coisas não é segundo a nossa vontade, mas é segundo a vontade dele. Compreender que às vezes nós não queremos orar, às vezes nós não queremos ler, não queremos buscar, mas quando nós entendemos que este sacrifício nos aproxima do Senhor, e quando nós compreendemos que irá vir um benefício
para as nossas vidas, assim nós fazemos, né? Que a graça do Senhor, ela venha sempre encher os nossos corações e fazer-nos entender que é somente diante da presença do Senhor que nós temos a vida, a liberdade, a alegria que nós precisamos para que assim nós venhamos caminhar a cada dia. Então, tudo isso, Samuel, ele se deixou ser usado por Deus. E se nós praticarmos, e se nós deixarmos o Senhor operar em nossa vida, com toda certeza a cada dia nós vamos aprendendo. Com toda certeza a cada dia nós teremos mais alegria. Como eu sempre falo, quantas vezes eu vim por ciclo de oração, quantas vezes eu fui para o encontro dos homens, com dor de cabeça, cansado, eu nem queria ir. Mas quando eu fui, eu saí de lá renovado, curado da dor de cabeça, saí até o cansaço físico tinha ido embora. Então, o Espírito Santo, para a nossa carne estar de pé, para o nosso corpo físico estar de pé, o Espírito Santo, ele precisa estar sobre nós. Porque quando nós não temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, não há alegria no nosso corpo físico. Mas quando nós temos, nós sabemos que os afazeres do dia, que muitas das vezes nós chegamos em casa cansados, nós não queremos vir para o culto, o Senhor ele branda dentro de nós. Que Ele tem uma palavra, que nós devemos ser gratos ao Senhor e que é mais uma oportunidade de nós adorarmos o Deus Santo Nome. E nós sabemos que nós temos o livre acesso em oração, em buscar em casa, mas também sabemos que os irmãos junto, adorando o Senhor, é onde Ele ministra sobre o coração de cada um, segundo a necessidade que Ele acha que nós temos. Então, como a sua palavra diz, a sua palavra, ela nunca voltará vazia. Então, muitas das vezes nós viemos para o culto e pedimos, Senhor, fala conosco, mas às vezes os nossos ouvidos, o nosso coração não está aberto e nós saímos achando que o Senhor não falou conosco. Mas quando nós temos essa liberdade, quando nós abrimos os nossos corações e entendemos com toda certeza a palavra do Senhor não voltará vazia para o seu coração. Então, obediência, temor, oração, tudo isso Samuel precisava ter para que ele viesse conduzir o povo na direção do Senhor. E nós sabemos que em meio ao povo há grupos de pessoas que são diferentes umas das outras, mas que todas buscam um propósito: adorar o Senhor. E como o pastor ele falou ontem na congregação do Pantanal ministrando, que o povo cristão era para ser o povo mais alegre na face da terra, porque nós temos um Deus que zela por nós, nós temos um Deus que nos ajuda a cada dia, um Deus que nos sustenta, que cuida das nossas famílias, da nossa parentela. E assim, quando nós compreendemos, nós temos a graça de Paulo, né? Paulo, por tudo que ele passou, ele tinha a graça do Senhor. E então, em nada ele murmurou. Então, tudo aquilo que Deus fazia através da vida dele era porque a graça de Deus estava no meio dele. E quando nós permitimos e entendemos que a graça do Senhor está em nossa vida, nós não reclamamos, mas sim nós buscamos, nós perseveramos, nós buscamos ter aquela intimidade que o Senhor lhe quer em meio à nossa vida. Então, quando nós verdadeiramente nos dedicamos à obra do Senhor e à presença do Senhor, eu tenho a plena certeza e a convicção que a sua vida, ela sempre vai ser moldada um pouquinho a mais a cada dia. E quando ela começa a ser moldada, nós temos a alegria de estar na presença do Senhor, nós temos a alegria de estar junto com os irmãos, nós temos a alegria de buscar, se dedicar na palavra do Senhor e principalmente ter aquele momento de oração, porque é onde a gente sente o Espírito Santo, é onde a gente vê que Deus ele branda, né, em lágrimas, onde a gente vê que Deus ele ouve as nossas dores, as nossas aflições, e assim nós saímos satisfeitos, mais alegres, mais cheios da sua presença. Então, o Senhor,
Ele busca que você venha responder a Ele quando assim Ele o chamar. Assim como Deus brandou 3 vezes a Samuel, na 4ª vez Ele respondeu. Assim o Senhor espera que quando Ele brandar sobre o seu coração, você esteja à disposição para que assim Ele venha começar a fazer os seus feitos sobre a sua vida. Então, o Senhor nos mostra que Ele quer aqueles que verdadeiramente se dedicam à sua obra, aqueles que verdadeiramente se dedicam à sua palavra. Você não precisa ter capacidade, você precisa dar liberdade ao Senhor, e assim Ele vai ensinar a você ter capacidade. E nós aprendemos isso diante dos líderes de Israel. A gente vê que todos eles que Deus chamou eram homens incapazes, homens que, pelo seu porte físico humano, eles não seriam mesmo capazes de conduzir o povo, mas Deus a todo momento estava falando com ele: eu serei contigo, eu estarei contigo, tenha bom ânimo. Então o Senhor sempre é aquele que conduz, é sempre aquele que dá direção, é sempre aquele que mostra que nós somos dependentes dele, que nós nada somos sem ele. Então eu quero que você entenda: o Espírito Santo de Deus em nossa vida, se nós não dermos a liberdade necessária, nós poderemos fazer projetos, planos, nós podemos tentar caminhar do nosso jeito, mas tenha a certeza e a convicção que você não terá a mesma alegria que você teria se tivesse o Espírito Santo, se você estivesse dando ouvido à voz do Senhor. Porque, como ele diz lá em Isaías, os pensamentos deles são mais altos do que os nossos, e os projetos deles são mais altos do que os nossos. Então, em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Em tudo nós devemos entender que o Senhor, Ele tem que estar acima, até mesmo dos nossos sonhos, projetos, planos, e é o Senhor que vai nos conduzir, né? Às vezes a gente acha que é normal a gente fazer tais coisas, tomar tais decisões, onde nós achamos que não precisamos da direção do Senhor. Mas Ele diz: em tudo dai graças ao Senhor. Então, em tudo, nós devemos apresentar ao Senhor e perguntar se é a vontade dEle, né? Porque enganoso é o coração do homem, mas o Senhor, Ele prova o rim, o Senhor, Ele prova o nosso interior. Então, nem nós mesmos nos conhecemos, mas diante da presença do Senhor, diante da direção do Senhor, nós aprendemos que nós somos dependentes dEle, e nós aprendemos que nós somos capazes de termos tudo aquilo que nós almejamos, se nós estivermos segundo a vontade dEle. Então, o povo de Israel, bem nós sabemos que era um povo escolhido, um povo que, quando Deus fazia no meio dele prodígios, nós sabemos que as nações inimigas temiam o povo de Israel. E uma coisa extraordinária que eu consigo observar, que me chama bastante atenção, é que apesar de tudo que Deus fazia, o povo mesmo assim era desobediente, né? Então o povo via coluna de fogo, o povo via fogo descer do céu, o povo via aquilo que Deus fazia a olho nu, né? E mesmo assim o povo às vezes não queria obedecer à voz de Deus. E a gente sabe que não foi mais de uma vez que, pela desobediência do povo, eles ficaram em cativeiro, né? O povo foi livrado pela mão do Senhor mais de uma vez de cativeiro, mais de uma vez pela mão dos inimigos, e mesmo assim o povo desobedecia. Então o Senhor, a cada dia, Ele nos dá oportunidade. O Senhor, a cada dia, Ele nos dá oportunidade para que a gente venha melhorar nas nossas decisões. Cada dia Ele nos concede a oportunidade para que nós venhamos buscar o Senhor em nossa vida. E muitas das vezes nós não damos ouvido, e muitas das vezes nós se perguntamos por que tais coisas acontecem, ou por que tais coisas não estão acontecendo, né? Então é algo que nós devemos analisar todos os dias. Será que o que eu estou fazendo está agradando ao Senhor?
Será que a minha comunhão com o Senhor está conforme deve estar? Então, todos os dias, nós devemos renunciar nossa vida para Deus. Todos os dias, nós devemos colocar em nosso coração e em nossa mente que nós devemos buscar melhor que ontem, né? Que a nossa dedicação venha a ser melhor que ontem. E quando o Senhor ele vê o nosso esforço, quando o Senhor ele vê a nossa busca, a nossa renúncia, quando ele vê que nós verdadeiramente queremos estar à disposição dele, eu tenho a plena certeza que o Senhor ele começará a operar ainda mais sobre a sua vida. E quando nós estamos começando, nós certas coisas achamos que nós não iremos compreender. É que nem a gente está buscando administração, muitas das vezes a gente não entende nada, mas quando chega aqui em cima começa a fluir. Então é uma coisa que a gente aprende: buscar o Senhor e deixar que Ele fale através do seu Espírito Santo. Então assim deve ser a nossa vida: apenas nos dedicarmos a Ele, apenas buscar a sua presença, apenas buscar a sua palavra, e Ele tudo fará. Nós temos que estar à disposição do Senhor, assim como esteve Samuel. Samuel teve sua vida dedicada ao Senhor. A gente sabe que ele teve família, a gente sabe que ele teve a sua vida normal, mas mesmo assim ele era dedicado ao Senhor. Mesmo assim ele fazia aquilo que o Senhor mandava. Mesmo assim ele intercedia pelo povo de Israel. E quando nós nos dedicamos ao Senhor, nós vemos aquilo que Ele pode fazer através das nossas vidas, né? E a gente só compreende quando a gente se deixa levar pelaquilo que o Senhor Ele tem para conosco. Nem nós compreendemos, nem nós entendemos, mas quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, a gente começa a ver aquilo que Ele faz através das nossas vidas, né? Então, como Ele fala, nem tudo a gente deve compreender o Senhor, mas a gente deve obedecer e entender que o que Ele precisa fazer através das nossas vidas, assim Ele o fará. Então, o que eu quero deixar para os amados irmãos esta noite, que nós venhamos buscar o Senhor, que nós venhamos dedicar o nosso coração, a nossa vida, que nós venhamos ter a intimidade que o Senhor Ele requer de nós, né? Porque o Senhor Ele só se manifesta quando nós damos a liberdade. Muitas das vezes Ele usa com a sua misericórdia para nos alertar, mas é bom que nós venhamos entregar, estar com o nosso coração à disposição do Senhor, para que assim Ele venha falar sobre os nossos corações, para que assim nós venhamos estar com os nossos corações abertos para compreender aquilo que o Senhor Ele tem para nós. E nós só entenderemos quando nós compreendemos que o Senhor Ele só vai nos usar quando nós damos essa liberdade, quando nós renunciamos à nossa vida, quando nós deixamos desejos, vontades, paixões, coisas que não agradam o Senhor, coisas que não são segundo a sua vontade. Então, nós precisamos estar com o nosso coração limpo. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática para que o Senhor venha operar. E eu tenho certeza que quando nós colocarmos isso em prática, nós veremos aquilo que o Senhor fará em nosso meio. E Samuel, ele tinha a convicção daquilo que Deus tinha para com ele, né? A gente sabe que ele servia ao templo, mas que ele ainda não tinha aquela experiência direta com o Senhor. E quando ele teve essa experiência, a sua vida foi transformada mais ainda. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações purificados de toda má consciência e os corpos lavados com água pura. E lá em 1 João 3, 18 e 19 vai dizer da seguinte forma: Filhinhos, não amemos de
palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração, porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Então, é o Senhor que branda os nossos corações. É o Senhor que nos mostra que, às vezes, nós queremos algo para a nossa vida e nós achamos que é certo, só que, às vezes, há um engano no nosso coração. Então, eu sempre matuto na mente dos adolescentes: entendam, não vá pelas paixões, mas aprendam a entregar o seu coração ao Senhor, porque quando você entregar o seu coração ao Senhor, você vai entender que tudo aquilo você deve apresentar ao Senhor, e que certas coisas que vocês acham que é certo para vocês, não é. Então, eu sempre acho que afundo isso na mente deles, né? Toda aula eu tento passar isso, porque as nossas vontades precisam ser passadas primeiro pela vontade do Senhor, para que a gente venha assim ter a liberdade de termos prazer, de termos alegria, de termos vida, e aprendendo a ser obediente a tudo aquilo que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Ser obediente ao Senhor nos traz benefícios, ser obediente ao Senhor nos traz alegria, ser obediente ao Senhor nos traz gozo de vida, prazer em buscar a sua palavra, prazer em buscar o seu Espírito Santo. E quanto mais nós damos essa liberdade, mais o nosso coração vai ter sede de querer mais no Senhor. Nós teremos curiosidade de conhecer o Senhor, por mais que nós não venhamos conhecer o suficiente, porque nós não conseguiremos, mas nós venhamos sim conhecer o suficiente para que nós venhamos entender que a nossa vida é totalmente dependente do Senhor. Amém? Que os irmãos venham guardar esta palavra, tá? Que os irmãos venham entender que tudo em nossa vida deve ser dedicado ao Senhor, que tudo em nossa vida deve ser prestado ao Senhor, porque a Ele nós prestaremos conta. E se nós estamos diante da casa do Senhor, se nós façamos parte do corpo de Cristo, com toda certeza, todos aqueles que darão liberdade ao Senhor, assim o Senhor terá uma grande obra para fazer através das nossas vidas. Às vezes nós queremos ficar somente em banco, e o Senhor tem uma obra tão grande para as nossas vidas. E quando nós pedimos permissão ao Senhor, pedimos para Ele nos mostrar, eu tenho a certeza que o Senhor vai mostrar aquilo que Ele tem para a sua vida. Aleluia, Deus. Então, se você está aqui diante da casa do Senhor, tenha a certeza, o Senhor, Ele quer mais intimidade com você. O Senhor tem algo para a sua vida. Basta você dar ouvido à voz de Deus, e assim você verá aquilo que o Senhor fará sobre a sua vida. Amém? Neste momento, eu peço à igreja, agora não, tem os avisos, né? Guarde essa palavra sobre o seu coração, tá bom, irmãos? Que eu tenho certeza que de nós não sai nada, mas tudo aquilo que nós fazemos para a obra do Senhor não é de nós, mas sim é segundo a vontade do Espírito Santo para os nossos amados irmãos.